Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de muita alegria retornar a esta casa, para juntos cultuar e agradecer o nome daquele que vive e reina para sempre, amém? Trago um abraço da minha esposa, das minhas duas filhas, que ficaram no Brasil. Elas vão ficar lá até no começo de maio, e depois eu vou estar retornando para buscar elas. Por quê? Porque casamento não é só você ser o sacerdote da casa e fazer o que você quer com a sua esposa. Você tem que entender até onde o limite dela, a força dela vai. Depois de 5 anos sem ela estar com a família dela, ela falou assim, já tínhamos combinado dela ficar lá até o março 17, mas porque o pai dela não está muito bem de saúde, eu conversando com ela, eu preferi estender para que ela cuidasse da casa dela, enquanto eu voltasse para cá para estar trabalhando, para estar ajudando na despesa, nos remédios e tudo que o pai dela precisa. Então, a gente nunca sabe, a vida é como um sopro, amém? E para ela não voltar, e se algo, Deus me livre, acontecer, ela pudesse estar perto do pai dela, para dando um suporte total. Então, quando você for orar, lembra de orar pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelo meu sogro, amém? E eu creio que Deus está no controle de tudo. Como o pastor disse, a gente deixa os problemas da porta para fora. Quando a gente entra aqui dentro, a gente sabe que Deus está cuidando dos mínimos detalhes. E nós sabemos que a nossa vida depende, está na mão de Deus, não de mão de homem, não de mão de médico. A nossa vida está na mão de Deus, amém? E Deus decide o que é melhor para nós, amém? Sobre isso, trago um abraço dela. Irmãos, é terrível. Você chegar dentro de casa, você não vê a tua esposa e suas 2 filhas. Irmãos, eu vou te falar, é uma tristeza. Só quem tem um casamento saudável, edificado na rocha, sabe o que é isso. Casamento verdadeiro é quando você entra dentro de casa e fala assim, cadê as filhas? Cadê a esposa? Mas você sabe que ela está bem, é o que importa. Amém? Lucas capítulo de número 5, verso de número 5, eu tenho um recado de Deus para o teu coração. Desde já eu agradeço ao pastor Túlio, Adriana, Deus abençoe, amém? Lucas capítulo de número 5, verso de número 5, amém? Louvado seja Deus, pode soltar o fundo, se ele estiver pronto, e eu agradeço. Louvado seja Deus. Lucas capítulo de número 5, verso de número 5, pode ficar se sentado mesmo, mas eu só quero que você guarde esta palavra e não perca nada daquilo que vai ser falado aqui nesta manhã, tá bom? Lucas capítulo de número 5, verso 5, diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Vou ler novamente. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Estudando a palavra, meditando nela, eu entendo que por onde Jesus ele entrava, por onde Jesus ele passava, por onde Jesus habitava, o máximo de pessoas vinha para lhe ouvir. E quando as pessoas chegavam perto de Jesus, ela era curada, transformada e cheia da presença do Senhor. A palavra diz que por onde Jesus entrava, a cidade, a casa, a família, nada ficava do mesmo jeito. Teve um determinado lugar em Cafarnaum, quando Jesus entrava, ali tinha um homem possesso em demônios, e ele chegava e falava assim, és tu Nazareno, és tu filho de Deus. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, isso tudo que você está falando é verdade, mas por detrás desta verdade, tem demônios que estão atuando, tem demônios que estão por detrás. Então saia dele agora, em nome de Jesus. E o demônio automaticamente saía.
Então eu sempre falo, nem todas as verdades que alguém te diz a teu respeito, a quem você é, vem através do Espírito Santo de Deus, porque demônios também conhecem a palavra, demônios também conhecem quem é você. Então, mais importante é ser sensível, é ter discernimento e saber aonde entrar e aonde sair. Então, através desse demônio sendo liberto, a palavra diz que por mais milagres Jesus fazia, mais as pessoas chegavam perto, mais as pessoas queriam estar do lado, mais as pessoas queriam estar observando o que Jesus fazia. Aí teve uma determinada província que Jesus está fazendo tanto milagre, e a Bíblia diz que o povo vai olhar para Jesus e vai falar assim: Jesus, não saia dessa província, não saia dessa cidade, permaneça conosco e não saia daqui. Aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: a minha obra aqui acabou. Tem outras vidas que precisam ouvir a minha voz. Tem outras vidas que precisam ser curadas. Tem outras vidas que precisam ser transformadas. Tem outras vidas que precisam ser alcançadas. Jesus vai despedir a multidão. E quando Jesus está despedindo, a palavra diz que Pedro aparece e diz assim: Senhor, vai lá em casa. Oh glória. Vou falar de novo para ver se você entende. Essa palavra tem ardido muito forte no meu coração. Pedro chega, Jesus está curando tanta vida, ele chega educado e fala assim: Jesus, vai lá em casa. Aí Jesus, se comovido com aquelas palavras, ele vai dizer assim: eu vou. Jesus vai lá em casa, tem a minha sogra que está enferma, passa lá, vai lá, e eu sei, se o Senhor for lá, alguma coisa acontece. Será que tem alguém que já passou por isso? Senhor, eu quero que o Senhor vá lá em casa. Senhor, eu quero que o Senhor vá lá no meu trabalho. Eu quero que o Senhor vá nessa situação. E se o Senhor chegar até lá, eu sei muito bem que as coisas não ficam mais do mesmo jeito. Tem gente já sentindo o que Deus está fazendo aqui. A palavra diz que o Senhor vai olhar para Pedro e vai dizer assim: eu vou. Irmãos, tem convite que a gente abre mão, sim ou não? Mas tem convite que a pessoa te chama de um jeito que não tem como você falar não. Você já passou por isso ou só eu? Às vezes a gente está tão cansado, a gente fala assim: ah, não vou, estou cansado, estou isso. Mas quando a pessoa te pede de um jeito, você fala assim: não, eu vou, mesmo cansado eu vou. Mesmo sem querer ir, nós vamos. Aí Jesus está dizendo assim: eu vou. Aí Pedro está levando Jesus. Aí sabe o que eu acho lindo? Que quando Jesus ele entra dentro desta casa, ele não pergunta para Pedro aonde estava a sogra. O Senhor vai simplesmente entrar em uma casa. Ele vai até o canto da casa, porque quando o Senhor chega na tua casa, você não precisa falar para ele aonde você precisa do milagre. Ele já sabe aonde ele precisa entrar. Ele só está querendo que você convida ele. A palavra diz que Jesus entra na casa e vai até o canto da casa. Lá estava a sogra de Pedro em cima de uma cama, enferma, com febre, com mal-estar e sem conseguir ficar em pé. A palavra diz que Jesus chega calminho, estende a mão, a febre vai embora, aquela mulher se levanta e volta para o meio da casa e ela vai servir a Jesus. Tem muita gente que parou de servir por causa de uma enfermidade, por causa de uma luta, por causa de uma adversidade. Aí Deus está dizendo: quando eu chego, eu não faço muita coisa, eu chego em silêncio, eu opero em silêncio, e quando eu te tocar, pode ter certeza que até o que está parado vai voltar a ter atividade. Oh glória! Até o momento que você parou de me adorar, tu vai voltar a adorar. Até o momento que você parou de me sentir, você vai voltar a me sentir. Sabe o que Deus está falando nessa manhã? É manhã de voltar a movimentar. É manhã de você voltar a fazer o que você parou há muito tempo. E Deus está dizendo: estou eu com saudade
de quando você ficava no meio, no centro, servindo, me adorando, me glorificando e exaltando o meu nome. Jesus está fazendo esse milagre e o povo está ficando admirado. Aí a multidão só vai aumentando, sim ou não? Quando Jesus olha, tem uma multidão. Aí Jesus vira e fala assim: eu preciso sair daqui e eu preciso ir em outro local. E o local que Jesus está indo agora é perto de uma praia de Genezaré. Quando ele está chegando nesta praia, diz a palavra que quando ele está chegando com seus discípulos, tem alguém que está vindo do mar, sem pesca, sem peixe, com frustração na alma, frustração física, e olhando para o barco vazio. Ele está na mente dele dizendo assim: trabalhei a noite toda, nada apanhei, estou voltando para a beira da praia, sem sustento, sem alimento e sem nada. Aí a palavra diz que quando ele está achando que ele está voltando para a praia vazio, Jesus está chegando nesta praia. Esses dias atrás eu falei para um jovem: Jesus nunca vai chegar quando você estiver cheio. Jesus só chega quando você está vazio. Aí por quê? Quando você está cheio, você esquece quem Ele é. Lembra dos 10 leprosos? Estava tão cheio de milagres, só um voltou para agradecer. Sabe o que eu falo? Quando você está vazio, quando você está em luta, quando você está em prova, quando você está em adversidade, você já percebeu que você vem correndo para o centro da vontade de Deus? Quando Deus começa a abençoar teu trabalho, pouco você vem para a casa dele. Pastor não pode falar isso, mas eu posso. Eu venho, depois vou embora. E meu pastor agradece. Quanto mais Deus te dá, você está vendo que menos você oferece para Ele. Quanto mais Deus faz por nós, menos nós somos gratos a Ele. Jesus está dizendo assim: Simão Pedro, você está tão frustrado, você está olhando para a rede e não tem nada. Mas uma coisa que move o coração de Deus é que quando Simão Pedro chega na praia, sabe o que ele vai fazer? Ele vai descer do barco, ele vai pegar a rede e vai lavar a rede. Aí eu fiquei imaginando, lavar a rede por quê? Se não pegou nada. Estamos falando em um alto mar. Alto mar, raramente você vai pegar um tronco, grama e coisas verdes, a não ser se alguma coisa acontecer no mar. Mar alto, quando você lança a rede, ou você vai pegar peixe ou qualquer outra coisa. E se sua rede está vazia, lavar para quê? Já parou para perceber isso ou não? Sabe por quê? Ele sempre chegou na praia com rede cheia ou vazia, ele sempre lavava ela. Sabe o que eu aprendo com isso? O meu costume não pode ser mudado porque a rede está vazia hoje. Oh, ninguém entendeu. Se você chega na praia e lava a rede, não é por causa de uma noite que você não pescou que você não vai lavar. Sabe aquelas pessoas que limpam a casa? Não é porque você fica uma casa sem limpar um dia por causa de tempestade de neve que você não vai lavar os panos. Você chega todo dia e lava os panos. Você tem que chegar e lavar dizendo assim: mas amanhã vai ter. Hoje não teve, mas amanhã vai ter. Hoje eu posso não ter pescado, mas amanhã eu vou. Sabe o que o Simão está dizendo? Uma noite não me define. Um momento não pode definir quem você é em Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu continuo fazendo. Aí a palavra diz que Jesus está chegando na praia e Jesus vai olhar de longe. Porque a primeira coisa que Jesus faz, pastor Túlio, quando ele chega, é nos observar.
Tem gente já chorando, já entendendo. Aí o pastor louvou nesta manhã: te louvarei, não importam as circunstâncias. Aí Deus está olhando e está dizendo assim: quero ver se nessa prova vai murmurar. Quero ver se nesse evento vai jogar tudo para o alto. Eu quero ver se nesse momento da rede vazia, se Pedro vai lavar a rede, ou se vai ficar sem lavar murmurando. Eu vou estar de longe só observando. Quero ver agora se o que foi plantado dentro é bem mais forte. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? E o pastor ainda falou: preste atenção na letra, no refrão. E eu fiquei pensando, e a gente vai cantando, sim ou não? Mas tem momento que a gente tem que viver, que a gente fala assim: Deus, e agora? Sim ou não? Verdade ou mentira? Eu estou em cima do altar, a gente não pode mentir. Deus, e agora? Aí eu falo: Deus, eu quero te louvar, mas o Senhor sabe que até o teu filho disse assim: passa de mim este cálice. Aí depois ele volta em si e fala assim: todavia, seja feita a tua vontade. Sabe o que Deus gosta? Sinceridade. Sabe o que Deus fala? Quando você entrar para o teu quarto, fecha a porta. Ali dentro você pode gritar, você pode murmurar, você pode falar o que quiser, desde que você esteja falando com Ele. Lembra de Jonas? Dentro do peixe, ele disse: Senhor, parece que eu estou no céu. Daqui a pouco ele volta e fala assim: não, parece que eu estou no inferno, parece que eu estou no abismo, e o Senhor tem me deixado. Só a oração dá a gente legalidade de falar o que a gente quiser com Deus. Aí tem culto de oração que o povo não vem, né, pastor? E é o acesso livre com Deus, de você falar o que você quiser. Não que Deus vai estar apoiando o que você está falando, mas Ele está dizendo assim: está falando porque está sentindo. Deus, Ele te vê por dentro, Ele vê o teu coração. Deus, eu não estou aguentando. Deus, eu não estou suportando. É só na oração que a gente fala, porque a gente se humilha, a gente se entrega e fala: Deus, eu preciso do Senhor. Aí Deus está olhando de longe para Simão. Aí Deus está vendo que a atitude de Simão não muda, e nem o caráter. Jesus vai chegando perto. Aí quando Jesus chega perto, o Senhor vê 2 barcos, pastora. Quando o Senhor vê 2 barcos, Deus vai escolher o barco de quem está frustrado, de quem está vazio, de quem está a um ponto de desistir de tudo, de quem está olhando para a rede e está dizendo assim: está tão vazia, de quem está lembrando da noite passada e está dizendo assim: Senhor, eu trabalhei a noite toda e nada peguei. O Senhor vai olhar para ele e vai dizer assim: me empresta o teu barco. Mas tem um porém: quando você me emprestar o barco não é mais teu, é meu. Você entendeu ou não? Quando você entregar a tua vida para Jesus, a tua vida não é mais tua, é dele. Sabe o que o Senhor está falando para você nesta manhã? Aí que nós entendemos: Senhor, eu vou te louvar. Tem hora que a gente até pensa, porque a gente é ser humano, Deus, tem hora que dá vontade de murmurar, questionar, falar tanta coisa, mas a gente lembra e se a gente fala assim: eu vou te louvar, eu vou bendizer o teu santo nome, porque eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Está entendendo ou não? Quem tem Jesus para perto, Jesus vai dizer: Simão, me empresta o teu barco, me dá ele, porque eu preciso pregar para quem está fora. Aí Simão vai emprestar o barco a Jesus, aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: afasta da areia. Aqui eu fico doido, pastor, porque eu entro dentro da mensagem mesmo. Porque se eu não entro dentro da mensagem, como é que eu vou entrar para o céu que eu não estou vendo ele? Sim ou não? A gente prega tanto sobre o céu, sobre o Jesus, se nós não entrarmos dentro da palavra, como é que a gente vai entrar dentro desse céu? Quando a gente foi para o Brasil, eu falei: filha, está vendo o céu? Nós estamos no 2º. Lá no 3º, ela olhava assim: 3º, papai? Eu falei: sim, lá está Jesus. Ela: não dá para ver.
A minha filha mais velha, eu falava assim, se nós não tivermos ele aqui dentro, é difícil demais de enxergar ele lá em cima. Aí ela falou, verdade, papai. Sabe o que eu aprendo com isso? Me dá o teu barco, afasta ele da areia. E tem mais, Simão, quando você afastar ele da areia, entra para dentro. E sabe o que você vai fazer, Simão? Você vai se assentar. Oh, glória. Já parou para ler esse texto? Irmãos, quem aqui é pescador? O senhor é, pastor? O senhor gosta? Você já viu um pescador ficar sentado? Eu nunca vi. Estes dias eu fui no alto mar, para nunca mais. Oh, glória, eu tenho que ser sincero. O meu amigo ficou em pé e ele ficava em pé o tempo todo. Eu falava assim, Jesus, será que isso vai dar certo? Ele lançou a rede e nem hora nenhuma ele se assentou. Por isso que eu falo, eu nunca vi nenhum pescador ficar sentado, porque ele tem que estar pronto para dar abraçada, pegar a rede, colocar para ver se é peixe, o que é, sempre em atividade. Jesus está dizendo, Simão, quando eu entrar dentro do teu barco, eu fico em pé e você se assenta. E você vai ouvir eu pregar para quem está fora do barco. Quantas vezes, pastor, a gente traz Jesus para dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, e a gente quer que Jesus fale conosco, aí Jesus fala assim, tem uma multidão para o lado de fora do barco, que eu preciso pregar primeiro para eles. Aí Jesus está pregando para a multidão que está do lado de fora, e Simão está lá sentado. Sabe por que o Senhor nos assenta, pastor? Porque em pé, coração acelera, as emoções é ativada, a noite passada entra em mente. Sabe o que Deus está falando? Descansa, se assenta, porque quando você está sentando, o seu coração está sendo controlado, as suas emoções estão sendo controladas. Você já viu alguém que está agitada? Quanto mais ela fica em pé, ela fala igual uma metralhadora, parece que nunca para de falar. Aí esses dias eu puxei uma cadeira lá no Brasil, a irmã estava falando tanto, que eu já estava tão cansado de tanto ouvir ela falar, que nem deu tempo de eu falar. Eu peguei a cadeira, puxei e falei, irmã, se assenta, toma um copo d'água, acalma. E ela falando de tantos problemas, tanta situação, eu falei assim, você não está dando nem espaço para Jesus entrar. Ela se assentou, foi se acalmando, se acalmando, se acalmando, e daqui a pouco ela se levantou e falou assim, agora eu estou pronta para a guerra. Eu falei, então você só precisava sentar. Eu não falei nada, não orei, não conversei, só coloquei ela para sentar e tomar água. A minha esposa até falou assim, Raí, tem gente que vai achar que você é bravo demais. Tem hora, a minha esposa fala, Raí, você é muito calmo. Irmãos, o mundo está caindo, que ela fala assim, eu precisaria ter casado com você mesmo. Tem hora que ela está tão agitada, eu falo assim, amor, vai deitar? Ela olha para mim, Raí, eu falei, enquanto você está agitada, Deus não vai entrar. Entrega os teus problemas na mão do Senhor e confia nele. Se você entrega e a outra mão você está segurando, você não está confiando. Sabe o que Deus está falando? Coloca na minha mão e larga. E deixa que eu estou no controle de todas as coisas. Por isso Deus fala, o que a mão direita faz, a esquerda não vê. Está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Tranquiliza a tua alma, respira. Tem gente já chorando, já entendendo o que Deus está falando nesta manhã. Simão, eu estou dentro do teu barco. Aí a palavra diz, pastor, que o Senhor está pregando para a multidão que está do lado de fora. E quando o Senhor termina o sermão, aí o Senhor vai dar aquela virada para Simão Pedro. Agora é eu e você. Sabe por quê? Porque depois que você se assenta, você está calmo. E a palavra de Jesus está sendo tão forte naquele barco, que eu vou perguntar pessoalmente para Jesus o que ele pregou, porque não tem nenhum teólogo que consegue me falar o que Jesus pregou aquela noite. Mas foi tão forte, o suficiente da multidão ser cheia,
E dentro do barco de Simão, a presença de Deus envolver tanto ali dentro, que quando Jesus vai olhar para Simão e vai dizer assim: Simão, vou te dar uma ordem, pega este barco e volta para este mar. Eu estou mandando, não estou questionando, eu estou dando uma ordem. E tem mais, pega esta mesma rede e lança de volta ao mar. E tem mais, é para agora. Aí a palavra de Jesus foi tão forte que ele ministrou, que quando a cura entra dentro da alma da pessoa, pastor, e a palavra é tão forte, o Espírito Santo tem o poder de testificar e mover lá dentro, que ele vai falar assim: Senhor, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso colocar para fora o que está entalado há muito tempo aqui dentro. E ó, eu entalei a noite toda para falar isso aqui. Pode falar, Simão. Está vendo este mar que o senhor quer que eu entre? Ele está falando para Jesus: eu já entrei. Aí o Senhor fica em silêncio. Já entrou, Simão? Já. Tem mais. Nós trabalhamos a noite toda neste mar. E eu posso falar algo? A gente não pescou nada. Está vendo essa rede que o Senhor mandou eu jogar? Eu joguei várias vezes à noite. E eu só tive frustrações. Eu só tive peso. Eu só tive dor. Aí o Senhor está ouvindo? Está ouvindo? Aí quando o Simão termina de colocar tudo para fora. Por isso que eu falo, tem pessoas que você tem que sentar ela, para ela refletir, depois ela jogar tudo para fora o que está preso ali. Por isso que a gente faz visita nos lares. Porque aqui dentro, como o pastor disse, por isso que tem estudo da palavra, porque aí você vai perguntando e a gente vai respondendo as suas dúvidas. Culto, visita no lar do mesmo jeito. Tem coisa que aqui não tem como a pessoa falar. Mas quando você entra dentro da casa de fulano, até para tomar um café, ela vai falando: pastor, estou passando problema nesta área, estou precisando de recurso nessa área. Aí você fala assim: mas isso é bíblico? Jesus parou para ouvir uma mulher de 12 anos, com fluxo de sangue. Agora, pastor, você já pensou, a gente que o tempo é corrido nos Estados Unidos, se a gente for parar para ouvir uma história de 12 anos de alguém, vai entrar dia, entrar tarde, entrar noite, entrar madrugada, entrar um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e a pessoa vai continuar falando da história de 12 anos, porque ela teve que contar para Jesus o que levou a ela tocar na orla dele, e foi uma história de 12 anos. Você já parou para ler isso ou não? Então Jesus é especialista para sentar para ouvir a tua história. E quando é que foi a última vez que você sentou para ele para falar? Você quer que ele entre na tua causa, você quer que ele entre nos teus problemas, mas quando é que você colocou a cadeira e colocou a outra cadeira espiritualmente falando e falou assim: Jesus, senta aqui, eu preciso te falar o que está acontecendo, eu preciso te falar dos traumas, eu preciso te falar das angústias, eu preciso te falar de tudo. Aí Jesus vai ouvir e vai falar assim: Simão, quando é que isso tudo aconteceu? Ele vai dizer: Senhor, a noite passada. E Simão, que dia é hoje? Entendeu ou não? Só quem lê a Bíblia diga amém. Não entendeu? Vou mastigar e vou te entregar. Ele estava falando de algo da noite passada. Era um novo dia, quando Jesus tinha chegado. Tem gente que está tão presa ao passado, quando você conversa com alguém, a pessoa só lembra do passado, não lembra nem de hoje, nem lembra do futuro que tem preparado do céu para a tua vida. A pessoa só fica lembrando do passado. Teve um dia que a pessoa conversou comigo e falou tanto do passado, que eu falei: irmã, eu estou quase te colocando no museu. Porque se você só ficar focada no passado, as coisas novas de Deus não te esperam. O novo de Deus não te espera. Chega de viver do passado. O passado era assim, ficou para trás. O Senhor disse: lançai as suas transgressões no mar do esquecimento. Se Ele joga o nosso passado, o nosso pecado no lago do esquecimento, por que a gente fica lembrando? Quem lembra está trazendo remorso, está trazendo atividade daquilo que era. E se trazer e descer para o coração, a pessoa se torna de novo. Sabe o que Deus está falando? O que passou ficou para trás. Simão, você não está sensível que hoje é uma manhã. Você não está sensível que eu cheguei no novo dia.
Aí ele vai parar e vai dar um estralo na mente e vai dizer assim: realmente, hoje é um novo dia. E tem mais, Simão, dessa vez você não vai sozinho. Eu já estou dentro do barco. Eu sou onipresente. Simão, eu vou estar dentro do barco. Eu vou estar no meio do mar. Mas quando você voltar para a praia, vou estar lá te esperando. Tem gente já entendendo o que Deus está falando nesta manhã. Irmãos, ele vai para o mar. Você já imaginou a cena de antigamente? É remando. Você vai lançar a rede, tem como se fosse um fio. E quando você vai puxando, você ainda fica questionando se é peixe mesmo. Até chegar perto. E diz a palavra que quando vai chegando perto, ele percebe que o barco está indo quase a pique. E ele vê os peixes pulando. Mas antes dele jogar a rede, ele vai lembrando da noite passada. Porque ninguém tem amnésia. Me desculpa. Quando você passa num lugar, ou quando você vê alguém que já te feriu, e você está maduro o suficiente, você fala assim: a paz do Senhor. Mas você lembra o que fulano já fez com você. Mas o que quando você compreende, você fala assim: está perdoado, está sarado. Às vezes as emoções do inimigo tentam entrar na tua alma de volta, mas você fala: eu sou uma nova criatura, porque ninguém tem amnésia. E Jesus trazia todos para perto. Ele sabia muito bem quem ia trair ele, mas ele disse: para perto. Ele sabia que Pedro ia negar ele. Ele sabia que Pedro era sanguíneo, mas ele disse: quero para perto. Quero todos perto. Alguém está dizendo: Jesus é doido demais. Mais do que a gente, viu? Eu vou te falar. Aí Jesus está trazendo todos para perto. Aí Pedro está lá dizendo assim: o Senhor mandou eu entrar no mar. O Senhor mandou eu voltar e eu estou aqui de novo. Agora o Senhor está mandando eu lançar a rede. Você já imaginou essa cena, pastor? Você pegar a rede e lançar no mesmo local que você foi ferido? No mesmo local que você passou a noite sem pegar nada? Aí ele, eu tenho certeza que quando ele pegou a rede, ele está dizendo assim: Senhor, sobre a tua palavra, porque por mim eu não jogo mais, porque eu só estou lembrando da noite passada. O que tem de gente que não lança a rede, não faz mais, porque está preso o passado, está preso à angústia do passado, aos traumas do passado, às palavras que foi proferidas sobre a tua vida. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer: você vai ter que lançar de volta. E é no mesmo local que te feriu, porque é no local que te feriu, que você achou que Deus não ia fazer, que Deus está dizendo para você nesta manhã: vou eu fazer tudo de novo. E quando eu faço, será com excelência. Quando ele joga a rede, quando bate na água, ela pesa. Oh glória. Aí eu fico imaginando a cena, pastor, ele puxando. Quando ele vê os peixes, ele vira e fala assim: não é que é sobre a palavra dele? Ou você acha que Jesus tinha entrado no barco dele à toa? Quando ele estava pregando dentro do barco, o barco já estava cheio da presença, vazio de peixe, mas cheio da graça. E Deus já estava movimentando debaixo da água em favor de Pedro. Está entendendo ou não? Quando Deus entra em determinado lugar, Deus já está agindo em teu favor. Quando ele vai puxando, aí está dizendo a palavra que o barco dele está tão cheio das bênçãos de Deus, que está vindo, pastor Túlio, barquinhos. Você já leu essa passagem? Está vindo barquinho para ir para pesca. E está vindo outro barco do outro lado para ir pescar. Com barco limpo, com a rede limpa, com tudo limpo. Quando eles vão chegando perto, aonde Simão Pedro estava, Simão vai dizer: vem, vem, vem. Aqui eu amo esse versículo: vem, vem, vem para quê, Pedro? Vem. Hoje não vai precisar usar a tua rede. Hoje não vai precisar sujar o teu barco nessa pesca toda.
o que Deus me deu é o suficiente para repartir com você e para repartir com você. Sabe o que Deus está falando nesta manhã? Aí entra o versículo que diz: uns vão plantar, outros vão regar, mas outros vão vir só para colher. Sabe o que Simão estava ensinando para eles? O que Deus está me dando é tanto que eu vou ter para repartir com você e também com você. A Bíblia está dizendo que todos os 3 barcos vão voltar junto para a praia. Quando está voltando para a praia, Jesus estava lá dizendo assim: estou esperando. Quando Jesus está esperando, Jesus vai olhar para Simão e vai falar: Simão, quero ter uma conversa com você de novo. Conversei com você dentro do barco, fui com você até o meio. Quando você estava lá cheio de peixe, eu já voltei para a praia. E estou eu te esperando para conversar com você de novo. Simão, você achava que era o peixe que te preenchia, né? Você achava que era o peixe que te trazia sustento, né? Eu quero te dizer, a partir de hoje, larga o barco, larga a rede, larga o peixe e me segue. A partir de hoje, não será mais pescador de peixe, mas será pescador de homens e de almas. Sabe o que ele faz? Ele larga tudo. Sabe o que eu vim te dizer? Deus está te chamando para um propósito tão grande. Aí, mas eu fui tão ferido. Aí eu fui tão machucado. Jesus me trouxe nesta manhã para te dizer isso aqui. Quero te encontrar de volta dentro desta praia. Quero te encontrar de volta fazendo o que eu te chamei para fazer. Aí, mas o que vão falar? O importante é que o céu fala em teu respeito. Aí, mas fulano não vai gostar. Nós não estamos aqui para fulano. Eu entro na porta e tem pessoas que ficam irritadas comigo. Na igreja que eu congrego, aqui não tem. Eu entro na porta e fulano acha que a gente tem que ser o presidente. Tem que chegar cumprimentando cada um, né? Aqui não existe isso. Na minha igreja eu sento, eu não quero papo com ninguém. Eu estou indo para cultuar a Deus. Se tiver tempo no final do culto, irmãos, eu saio cumprimentando. Eu não estou aqui para ser político, para ganhar voto de ninguém. Me desculpa, isso aqui sou eu. Teve um dia que a irmã falou assim: você não cumprimenta ninguém quando você chega. E quando você sai, você pega a sua família e vai embora. Eu falei: irmã, eu estou aqui por causa de Deus. Você não está vendo que tanta gente que você cumprimentou e saiu cumprimentando, você distraiu o culto inteiro. O culto tinha começado, nem reverência com a presença de Deus você estava tendo. E você acha que eu vou chegar porque temos carga, terreno, isso muda alguma coisa? Eu quero saber de Deus. Se o culto tiver começado, eu quero dobrar o meu joelho, eu quero falar com Deus. Quando o culto termina, eu ainda estou com sede de Deus. Quando eu estava na porta, eu falei assim: agora sim o culto terminou, agora eu te cumprimento. Mas não me interrompa quando eu estou tendo acesso com Deus. Eu falo até com as minhas filhas, quando eu estou preparando o esboço, não me interrompa o meu momento com Deus. Você está entendendo não? Tem gente que entra aqui dentro, faz tanta amizade, perca a unção do culto, a atmosfera do culto, e volta para casa vazia. E fala assim ainda, tem capacidade de falar: Deus não falou comigo. Aqui eu encerro, tem alguém precisando ouvir isso aqui. Sabe quando você vai na corte, você já entra com uma reverência, e ai de você se não ficar em silêncio lá. Quando o juiz entra, all rise up. Você tem que ficar de pé e só pode sentar quando o juiz diz aí, you may be seated. Aí você se assenta e tem que estar em silêncio, prestando atenção naquilo que vai ser falado. Tem coisa, irmãos, que tem culto, como o meu pastor está falando, eu só estou anotando. Daqui a pouco eu pego aquele papel durante a semana e estou falando assim: meu Deus, olha isso aqui, a resposta que Deus estava falando comigo.
Eu pego daqui a pouco e falo assim, meu Deus, eu estou passando isso aqui agora e o pastor falou no culto. Enquanto estava todo mundo distraído, um dia a irmã falou assim, eu estou passando isso. Aí eu peguei meu papel que eu guardei dentro da Bíblia e falei assim, olha o que o nosso pastor Benhu falou naquele culto. Você lembra? Ah, não lembro. Eu falei, tá vendo? Ele te deu orientação de coisa que você está passando em agora, mas você ficou tão ativado em todas as outras coisas que você não prestou atenção. Então quando você entrar aqui para dentro, entenda que é 1 hora, 1h30, 2 horas os cultos que estende. Momento que Deus está falando com você, preste atenção nos mínimos detalhes, que estou eu querendo sustentar a tua vida. Fica de pé que eu quero orar por você. Deus mandou eu falar isso aqui, eu não volto com nada para casa. Você não está aqui dentro para fazer amizade. Você está aqui dentro para cultuar ao Senhor. Sabe quando nossos problemas acabaram na nossa igreja e hoje nós temos mais de 800 membros? Quando nossos pastores ensinou para a gente que nós não estamos aqui para terminar o culto e ir na casa de ninguém. Nós não estamos aqui para terminar o culto e você chamar a gente para churrasco. Nós estamos aqui para te ensinar o caminho. Você já viu quanto mais pessoas que você agarra, que você se colhe e fala assim, eu dou a vida para o fulano. Faz uma olhada assim do lado do outro. E cadê essa pessoa que você deu a vida para ela? Foi embora, né? E o único que ficou foi Jesus, né? Sabe o que Deus está falando para você nesta manhã? Se agarra comigo. Deus tem muita coisa para fazer nesta igreja. Mas enquanto eu estava pregando, Deus estava falando, tem muita gente aqui agarrado com pessoas que saíram daqui. Posso falar, pastor? Tem pessoas ainda que estão agarradas, mas fulano não está aqui mais, fulano não veio. E daí? Deus quer trazer gente nova, é gente que vai cantar aqui, é gente que vai tocar. E pessoas vão falar assim, eu estou por causa do reino. Pessoas não vão mais se preocupar com teologia, com bacharel, mestrado. Sua letra mata, que viva o Espírito Santo de Deus. Pessoas não vão querer nem saber se tem técnica. Isso tudo é técnica, sem unção, só barulho. Posso falar? O que adianta você segurar o agudo? O que adianta você saber o soprano? O que adianta você saber a palavra de Gênesis e Apocalipse? Se você não viver ela, não é para nada. E quando chegar lá em cima, sabe o que Deus vai falar? Me mostra a tua mão. Quero ver obra. Aí você fala, Senhor, eu cantei na sua igreja, preguei. Pouco me importa. Já pensou Deus falando com você? Fiquei 30 anos lá dentro. E aí, quantas vidas você salvou? Quantas vidas você trouxe para meu reino? Aí já pensou quando abria o telão? Aí Deus falou assim, momento você teve para me adorar, você fez panelinha, fofoca, defamação, calúnia. Já pensou? Porque vai descer um telão e vai mostrar tudo que você tinha para fazer e não fez. Ah, mas Jesus é graça, naquele dia será juízo. Entrai-vos para a morada eterna, ou apartai-vos de mim que eu vos não te conheço. E não terá como mais você falar. Agora você que está aqui ouvindo esta palavra está dizendo assim, eu preciso voltar para o centro da vontade de Deus. Eu quero que você saia do teu lugar e venha correndo para o altar. Aí eu preciso voltar a fazer o que Deus me chamou para fazer, venha. Eu não posso mais ficar prostrado por causa de ser humano. Eu não posso mais ficar prostrado por causa de palavras. Eu não posso mais ficar sem parar de fazer porque fulano mandou eu parar. Venha porque Deus te chama. Tem pessoas aqui que tinha rede na mão, fazia tanto para o reino, e agora parou, e a casa toda travou e você não sabe por quê. Aí Deus dizendo, volta a fazer pelo meu reino e eu volto a fazer por você. Está entendendo? Enquanto você cuida do reino, Deus cuida de você. E eu sou prova viva disso. Enquanto eu faço pelo reino,
a grandeza de Deus, a bondade de Deus. Irmãos, eu vou só dar um exemplo aqui. Eu estava em Conérica agora esse final de semana. Uma coisa simples. Eu falei assim, Deus, eu tinha ido na Aldo, na minha cidade. E eu falei assim, eu fui lá na loja, vi um sapato, eu falei assim, Deus. Eu falei, não, semana que vem eu levo. Porque a gente tinha que mandar a cesta básica, tinha que ajudar os pais da minha esposa. Eu falei assim, não, semana que vem, quando eu ganhar meu cheque do trabalho, eu venho e compro. Eu estava em Conérica. O irmão que eu estava na casa virou e falou assim, vamos no shopping almoçar? Eu falei, vamos. Tinha acabado de pregar, a gente ia almoçar. Eu falei, vamos. Quando chegou, ele falou assim, Deus mandou eu ir lá na Aldo. E eu fiquei só quieto. Eu falei, você vai fazer o que na Aldo? Vou lá ver uma bota para mim. Aí, para não deixar nada descer pro coração, eu falei assim, amém. Fui lá, ele olhou todas as botas, ele olhou e falou assim, não tem meu número. Mas aí eu gostei dessa. Mas essa daqui eu vou pedir número 8, que eu tenho certeza que o seu sapato é número 8. Quando ele pegou o mesmo sapato que eu tinha visto semana passada. Irmãos, as lágrimas foi caindo. Não porque eu não tinha o dinheiro, mas a fidelidade de Deus. Você está entendendo? Eu mandei para minha esposa falou assim, como Deus cuida de você no mínimo detalhe. Mas o que você faz no reino, agora eu entendo porque que o céu faz em teu respeito. Enquanto eu pregava, eu falava assim, eu podia muito bem ir até ela, mas eu falei, eu não vou. Deus falava assim, todos com os olhos fechados. Tem muita gente ainda que está aqui dentro que precisa vir correndo para o altar. Deus falava assim, diga para ela que palavras não pode ter o poder de te parar. Está entendendo? Você já jogou muito a rede para você parar agora. Você já fez tanto para o reino. E Deus está falando o que você precisa aí dentro. Eu tenho o poder para curar. Eu tenho o poder para te levantar. Tem coisas que você passou, que você carrega este peso até hoje. Você fica se moendo neste luto. E Deus me trouxe neste altar para dizer para a tua alma. Estou eu trazendo cura para o profundo da tua alma. Anaiacépria. Eu vejo Deus te levantando com mão forte. Deus falando assim, você vai voltar a caminhar. Anaiacépria. Você vai voltar a sentir a presença de Deus. Você vai voltar a sentir a graça de Deus. Deus falando para você que hoje eu renovo os dons aí dentro. Da tua casa cuida Ele, viu? Está entendendo? Você mostra muito forte pro lado de fora, mas Deus te conhece quando você está em oculto. Teve várias vezes que você já tentou jogar tudo para o alto e sumir, diz o Senhor. Mas Deus tem te poupado com mão. Está entendendo? Este local Deus está te firmando com raízes. Está entendendo? No lugar da humilhação, Deus dá dupla honra. Está entendendo? Quem viver, verá. Oh glória. Tem pessoas que vai ter que voltar a pegar o cargo de volta, viu? Está entendendo? Você devolve o que é teu. No reino de Deus, você presta conta do que é dele. Está entendendo? Tem gente que acha que pode devolver cargo. O primeiro cargo não é teu, você só está cuidando. Você devolve o teu carro que você comprou e não teve como pagar a prestação, você devolve. A casa que você comprou e não teve como pagar o mortgage, você devolve. Mas chamado é dele. Você tem que prestar conta. Está entendendo? Não tem devolução. Aleluia. Há uma cura de Deus aqui sobre este lugar. Aleluia. Pastor, há um renovo de Deus para a tua alma neste altar. Amém? Há um renovo de Deus para a tua alma. Enquanto eu estava pregando, Deus falou assim, diga para ela. Eu vi uma rede da Iacépria. E eu vi você jogando a rede. Mas o cansaço estava tanto. De que assopra. Que você tem clamado por um socorro divino da parte de Deus.
E Deus fala: estou eu chegando com renovo da minha parte. Estou eu renovando os dons aí dentro. Decomundo e açai. Estou eu abrindo a tua visão. Decando e a fáscia. Estou eu descendo contigo na madrugada. Cai a fáscia. Olha o mistério novo que estou eu abrindo para tu passar, viu? A porta que eu abro não tem homem na terra para fechá-la. O dom que eu depositei aí dentro não tem homem na terra que se levanta para calar o que eu coloquei aí dentro. Eu vejo Deus abrindo a tua boca e dizendo assim: diga para ela que a espada já está aí dentro. Ah, sai. Quantas vezes tentaram calar a tua boca? Quantas vezes tentaram parar o dom que eu tenho contigo? Mas eu digo contigo, a minha palavra permanece. E estou eu abrindo o caminho para tu passar. E vou eu calar os teus adversários. E tu vai entender que eu sou Deus, diz o Senhor para a tua vida. E aí a sábia renova, Deus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Pai, eu te agradeço nesta manhã. Pai, eu sei que a tua presença está sobre este lugar. Pai, eu sei quando o Senhor chega, o Senhor entra em áreas que só o Senhor tem poder para entrar. Pai, eu te agradeço por esta manhã, porque eu sei que aquilo que o Senhor está começando a fazer aqui, nós vamos ver frutos sobre este lugar. Meu Deus, eu profetizo sobre vidas de pessoas que estavam no canto, que elas voltam para o meio para servir. Vidas de pessoas, meu Deus, que estavam com traumas, lembrando do passado, da noite anterior, que elas venham voltar a lançar a rede, que elas venham voltar a fazer tudo que o Senhor chamou elas para fazer. Pai, eu te agradeço nesta manhã. Pai, eu te louvo por tudo. Muito obrigado, Jesus, mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Tu és santo, Jesus. Eu tenho certeza e convicção, cada vida que veio até o altar, você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou erguendo de volta o meu altar, estou colocando lenha em cima do meu altar, e a partir de hoje eu trago um sacrifício de volta para este altar. Amém? Irmãos, lá atrás vai estar o nosso material. Você querendo abençoar a família da minha esposa, as 4 famílias que nós abençoamos, vai estar lá atrás. Você passa ali e adquire. Só vai estar eu pregando. Toda semente que você lança ali é para essas casas ser abençoadas. Amém? E o que Deus tem feito na minha casa, fazendo isso por outras vidas, foi o que eu preguei aqui. Quando Deus te dá, será o suficiente para você dar para outras pessoas também. Então tudo que Deus está fazendo por você é sinal de você dar. E quanto mais você abençoa vidas, mais Deus abençoe a tua casa também. Deus abençoe em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bênção do Senhor, bênção do Senhor. Pela palavra dele, lance a rede. Confia nele, porque ele tem o controle de tudo em sua vida. Aleluia. Vamos colocar de pé e vamos orar? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela tua presença, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque tu és um Deus vivo, tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Eu te peço, Senhor, que tu possas nos abençoar, que tu possas, Senhor, dar-nos uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana em comunhão contigo. Fica conosco e nos ajuda a passar, Senhor, por cada situação nessa semana. Fica conosco, Pai Santo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.